E como é que é no aconselhamento, quando você entra nessa questão da mentira? Como é que... lógico que eu sei que tem várias pessoas e várias pessoas reagem de cada forma, mas geralmente, assim, como é que é para a pessoa lidar com essa mentira, entendeu? Então, de novo, eu estou partindo da premissa que eu estou falando com um cristão. Sim. Um cristão, eu parto da premissa que alguém, né, que reconheceu Jesus como 100% Deus, 100% homem, o Deus encarnado, que morreu pelo pecado, e ressuscitou, e que esse Jesus, então, agora deu um novo coração para essa pessoa que se viu pecador e que precisa de redenção. Ok, então recebe um novo coração, recebe o Espírito Santo, o selo do Espírito, como significando, está selado no Espírito, no seu coração, então você foi comprado por Deus, você está pago, é propriedade de Deus exclusiva e o inimigo não toca. Okay. Então isso tudo está escrito na Bíblia. Sim. Isso tudo é verdade, eu posso me pautar nisso aí. Estou partindo da premissa que a pessoa tem entendimento disso. Okay. O que é triste muita gente não tem. Então Sim. você ainda tem que evangelizar. Então nós já estamos falando de discipulado, não de evangelismo. Que o aconselhamento é no campo do discipulado. Ok. Então você parte da premissa que a pessoa já foi evangelizada. Só que o que você descobre? Está a vida inteira na igreja, pode estar envolvida até com liderança e ministério, mas a pessoa nem convertida é. Sim. Mas tudo bem, você evangeliza e de repente a pessoa converte. Ok, essa é a premissa. Entendeu o evangelho, agora nós vamos caminhar. Caminhar no quê? Exatamente nisso aí que é a palavra de Deus. No sentido de esse testemunho, a lei de Deus, aquilo que agrada o coração de Deus. Sim. E aí a gente vai ver então que tem algumas coisas que não cabem. Uma, com certeza, é crucial, a idolatria. Só que a gente, brasileiro, tem uma visão muito equivocada a respeito da idolatria. Sim. Porque a gente enfiou na cabeça que a idolatria está diretamente relacionada à imagem. Então a gente faz uma diferença, especialmente o povo evangélico. Nós somos evangélicos, a gente enche a boca para dizer, desse pecado eu não corro risco. Por quê? Tá vendo? Nós não temos imagens. Ah, tá bom, conta outra. Porque você vai ver em Romanos 1, o texto que fala que Deus os entregou as suas paixões, E quem são essas pessoas? São pessoas que trocaram a verdade pela injustiça, trocaram a verdade pela mentira. E se dobraram diante de criaturas e seres criados ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, ali começa um problema. Em função disso, então, é adorar o ídolo que você quer? Sim. Então, você está entregue. Curiosamente, ali vem alguns exemplos. Como, por exemplo, a imoralidade sexual. Sim. Então, a gente vai chegar a uma conclusão. O problema é a imoralidade sexual? Ou é o que antecede um coração que já está comprometido com o seu próprio prazer em detrimento daquilo que agrada a Deus? É só a consequência de alguém que foi entregue para o governo de si mesmo. Exatamente. E tem os seus ganhos. A pessoa tem os seus ganhos. Então, quando você traz isso para a pessoa, pelo menos que eu tive de experiência, eu não lembro de alguém ter relutado contra isso. Ok. Eu não me recordo. Estou há 15 anos nessa. Uau. Eu não me recordo de alguém ter relutado. Eu não estou dizendo que abandonou pontualmente. Sim. Mas, naquele momento, uma coluna de sofisma rachou. Uau. Esse é o poder da palavra. É o martelo que esmiuça a terra. A verdade que liberta. Então, no mínimo, a pessoa vai voltar com a pulga enorme atrás da orelha. O que é ótimo. Sim. Porque é isso que o Espírito Santo vai usar para ficar ali, E é isso que o pai da mentira usava, Que é exatamente para fazer um discípulo com uma crise de identidade. Ok. Então nós vamos fazer um movimento inverso. Então eu não tenho que ficar argumentando, conversando, mentindo, forçando a barra, não. Eu venho com aquilo que está escrito. E ali tem o poder para a salvação daquele indivíduo. Entendi. E a palavra de Deus não volta vazia. Então você explicar o conceito, costuma fazer aquela pessoa pensar e falar assim, cara, é verdade, eu não amo a Deus. Imagina um líder chegar a essa conclusão. Ele prega sobre isso, mas ele não vive isso. E ele humildemente diante de você falar, eu amo mais o mundo. Ele tem que e ali começa. E ali ele vai ter a alternativa de, ele pode voltar para casa do mesmo jeito, como ele pode se arrepender. E isso quebra o coração de Deus. E aí todos esses frutos de qual a gente está falando, do vício, da pornografia, começa a ser... aí o que a gente fez? A gente minou uma raiz. Sim. Automaticamente vai parar? Não. Até pode, porque há casos e casos. Sim. Mas
a tendência com o tempo, à medida que a pessoa vai amadurecendo essa verdade vai tomando conta do seu ser, aquilo vai fazendo tanto sentido que ela nem frequenta mais aquele ídolo. Ela vai pedir a bênção daquele ídolo. Por quê? Porque ela está agora focada no bom pastor. Ela tem um objetivo agora. É bom você ter colocado isso aqui, ó, que me lembra João 15. Sim. Né, que fala sobre a videira. Então é interessante porque fala do agricultor, fala da videira, e fala dos ramos e dos frutos. Então o agricultor é o pai, né? A videira é Jesus. Os ramos são os cristãos. Sim. E os frutos são a consequência dessa junção. Então Deus vai estar cuidando. Jesus está lá. E Jesus dá esse princípio. O que vocês têm que fazer de tudo não é parar de masturbar. Não é parar de ver filme pornô. Não é parar de fazer sexo grupal. O que Jesus está pedindo é isso. Jesus fala assim, o que eu quero de vocês é que vocês permaneçam na minha verdade. Esse é o único trabalho do ramo. E aí um dia eu fui pesquisar sobre ramo de videira. E uma das coisas que é característica principal de ramo de videira é flexibilidade. Olha que legal. Então isso aqui, ó, tem que ser flexível. Para quê? Para à medida que a seiva vier, o ramo responder. Uau. Então está falando de obediência. A única coisa que Jesus falou foi isso. Eu só quero que você permaneça na minha palavra. O resto vai acontecer. O fruto de pureza virá. Uau. Isso é lindo. E o que é legal, o fruto de pureza não é para o ramo. É para o outro. É para o outro. Ou a árvore não come o próprio fruto. Não, e é curioso, porque o ramo de videira, se não tiver na videira, ele seca. E ele não presta para nada, a não ser para ser queimado. Você não aproveita. Você já viu alguma coisa, algum artesanato feito com ramo de videira? Não. Você não vai achar, porque não presta para nada. Uau. Então, o povo que ele que fala, é de sem Deus, mim, nada podeis podeis fazer. Aí as pessoas acham o seguinte, não, se eu fizer força eu paro. Se eu orar muito, se eu jejuar muito, se eu fizer um voto, se eu viver na igreja, se eu me dedicar, se eu não beijar, se eu não tocar, se eu não ver celular, tal horário. Isso tal. não tem poder contra a sensualidade. Nós temos que entender que a gente não consegue gerar a própria santidade. Só a graça de Deus, a gente só tem que responder a ela. E é interessante, porque quando você responde, a glória vai para quem? Para Deus. Para Deus. E quando você faz força e consegue? Para mim. Se ilude que consegue. Consegue por um tempo. Consegue por um tempo. A gente não consegue. Então é em isso. Deus é possível. Então é isso. A gente tem que parar de ficar na superfície desses pecados. Se você está lutando contra isso, você precisa ir para a raiz desse pecado, que é uma idolatria no seu coração. E amar a Deus acima de todas as coisas é sempre a solução que Ele deu para todos nós. E aí, o que eu vejo, Douglas, sabe o que é? Muita gente emperra no processo porque tenta convencer a Deus que o ama. E eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que ser honesta é falar assim, Deus, eu não te amo. Eu não te prefiro. Eu amo mais o mundo. Eu quero te dizer, você já sabe, uma pessoa sabe quando não é amada. Ainda mais Deus. Então a gente pode estar falando de uma idolatria sexual. Ok. É então, mais uma expressão, né, de idolatria. O início do aconselhamento é esse. Você quer e por que você quer. Porque. E o que é legal é que eu acho que a pessoa não é nem chegar no porquê, mas no por quem. Boa. É por quem. Sempre. Eu acho que a pessoa pode ser honesta e falar assim, olha, por mim eu não deixo. Porque é muito gostoso. Mas por ele eu estou disposto a abrir mão, ainda que me doa. Então é por um amor maior. Ok. Entende? Sim. Aí a briga vai ficar boa, porque vai ser de ídolo para Deus. Aí a briga vai ficar boa. Entra em briga. E vencida. Vencida. Está consumado, foi vencida. Tá, aí a partir do momento que a pessoa, você entendeu, ela quer, qual que é o próximo caminho que você percorre? Por isso que a gente inclusive investe nas escolas. Porque a gente tem que ter agilidade agora e ser muito certeiro, Treinar. cirúrgico, para chegar na raiz do problema.
E muitas vezes nós cometemos erros de ficar no periférico, ficar na verdade naquilo que é sintomático, entende? Naquilo que é superficial. Você falou, né? Eu vou cortar a internet da minha casa e... Isso, então tá, então tiro a internet de casa e resolveu o problema. É coração, não é no pênis, não é na vagina, é no coração. Então do coração vai vir aquela demanda, aquela exigência, eu quero esse prazer. E se não for pela pornografia, vai por outra via, entende? E a pessoa vai dar um jeito de encontrar, a não ser que ela seja confrontada no você precisa mesmo disso? Como assim você precisa? Onde é que está escrito nas escrituras que você precisa disso? E aí você vai na mentira. Aí nós vamos na mentira central. E como é que é